Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! E os extraterrestres, os típicos Greys, que a gente conhece, que o cinema explora, ou as outras raças, os pleiadianos, os arcturianos, o que você tem a dizer sobre a invasão destes seres físicos biológicos deste universo, mas que habitam outros planetas? Há Greys dos dois universos. Tá? Ah, tá. Os seres que a gente chama de Greys, que vêm dos dois universos. Ambos são meio que neutros, tá? Porque são figuras que muitas vezes são produzidas por outras raças para que delas se aproveitem, ou seja, muitos Greys são criaturas ferramentas de outras raças que os criaram para espalhá-los pelo universo afora, com vistas à dominação, com vistas à ocupação de espaço. Mas eu particularmente conheço uma raça de Greys, de Epsilon Eridani, que são figuras formidáveis, são amorosos, não têm o mesmo padrão de racionalidade que nós temos, mas no nível em que têm, são amorosos. Então, assim, há todo tipo de situação existencial. Os Anunnakis são seres desse nosso universo. Intelectualmente, os Anunnakis eram superiores a nós. Não sei se ainda são, mas eles não têm a mesma razão filosófica, a mesma lucidez e tirocínio que nós temos. Porque na lógica deles, avô transa com neto, pai transa com neta para ainda gerar filhos cujo sangue é azul, que neles define a questão monástica e monárquica. Ou seja, existem seres extraterrestres, biológicos, como os Anunnakis, que têm uma inteligência formidável, mas que têm um modo de pensar, uma natureza psíquica que eu considero inferior à dos humanos. Já os sirianos, assim eu os chamo, que são seres anfíbios, mas muita gente chama de siriano outro tipo de ser. Então aí depende do que cada um chamar. Esses seres são amorosos, são ingênuos, ou seja, há de tudo. Mas se você me perguntar, Rogério, nas suas informações, qual a raça desse nosso universo, ou quais as raças desse universo mais presentes, ou seja, que tipo de ser existe em maior abundância no nosso universo? A resposta é complicada, mas é insetoide. Os Greys não chegam nem perto. Só que essa turma é mantida, o ser chamado Sofia, ou Rockman, o tal Cristo cósmico, referido nas tradições esotéricas, que seria o ser criado pela Trimurti do universo vizinho, como sendo preposto deles nesse universo. Então esse Sofia seria o suzerano desse universo. É o ser que semeou Maria e gerou Jesus. Esse ser, ele mantém essas raças insetoides muito distantes da Terra. As outras ou passam, porque essas outras são mais de piratas. Eles não fazem o mal, mas do jeito que nós humanos tratamos uns aos outros e tratamos a natureza, eles se permitem vir aqui abduzir vaca, ser humano, pelo modo, ou seja, há de tudo aqui. Mas a notícia horrível é essa. Qual? Só nós humanos produzimos ódio. Nenhum desses seres desse universo biológico no qual nós existimos, nenhum ser desse universo extrafísico vizinho, em nenhum lugar, segundo as fofocas do circuito que eu participo, existe o ódio. Todos eles fazem o que fazem, se movimentam por necessidades, do jeito que um leão mata alguém para comer, não por maldade, é o genoma, quem fez o leão que tem responsabilidade sobre aquilo. Mas nós, humanos, somos a única raça que desbloqueou Eva quando tomou uma boia ayahuasca ou cannabis, ou seja lá o que ela tomou, não foi maçã que ela comeu. Ela tomou alguma coisa que desbloqueou certos lacres e travas que faziam com que o ser humano fosse meio abestalhado. Eva foi alguém que rompeu isso. Nós, humanos, desde que Eva conseguiu essa independência desprogramada, desde que Eva provocou essa descontinuidade, nós somos os únicos com consciência
E mesmo com consciência, nós produzimos bestialidades piores do que qualquer monstro, mas também podemos agir da forma mais bela que ninguém nesse universo nem no vizinho consegue. Então nós humanos podemos ser o que o espectro da vida permite, e o eu humano é o eu organizador desse processo. Ah não, Deus me carrega no colo. Ele pode até carregar você no colo, mas é o seu eu que tem que apontar ou direcionar a plenitude do seu ser nesse ou naquele sentido, ser mais animalizado, ser mais espiritualizado. Então, nesse universo não tem ninguém ruim. Tem muita civilização com um ser alfa e o resto obedece, o que é horrível. Porque uma civilização assim não paga salário, não tem discussão democrática, um manda, o resto obedece. Então, eles produzem muito rapidamente tecnologias que, de repente, invadem a galáxia. Mas a sensibilidade desses seres, comparada com a dos humanos, deixa muito a desejar. Não tem emoções. Essa é a maior quantidade de civilizações que existem no nosso universo. Depois disso, ainda tem outra, depois disso é que chegam os tais greys que a gente fala. Esses pequenininhos, aí é uma infinidade de seres. Nós estamos falando aqui de milhares de tipos de seres diferentes. Na verdade, são milhões. Então, assim, o cérebro humano não dá conta disso. Em 1979, quando eu era presidente do Centro de Pesquisas e Estudos Ufológicos do Rio Grande do Norte, que era eu sozinho com meu fusquinha branco, eu gastei a minha grana para ir a Brasília assistir o primeiro Congresso Mundial de Ufologia que existiu aqui no Brasil. E eu me lembro que nesse congresso tinha um painel de um... Quando na polícia alguém faz o retrato falado de alguém, então um policial tenta produzir o rosto do assassino, um técnico, eu não me lembro agora de que forças armadas, não sei se era alemã, russa ou dos Estados Unidos, alguém que estudava isso, trouxe 92 caras ou faces ou tipos de seres diferentes que até o ano de 1978 ou 77 os grupos que investigavam a casuística ufológica na Terra tinham descrições. Então esse cara produziu retrato falado de seres que visitavam a Terra, mas que tinham sido descritos, cada um deles, por diversas pessoas em lugares diferentes da Terra. Então, já nessa época, nesse trabalho modesto, tinha mais de 90 tipos. Mas são milhares, são milhões. Pouca gente sabe sobre isso. Arcturianos, reptilianos, zeta-reticulanos, todos esses nomes... A gente fala de os 5, 6 no Todos máximo, esses nomes são bem-vindos a essa tentativa de compreensão. Mas carimbar com exatidão quem é quem, o que é, como é... Nós estamos no marco zero, ninguém sabe nada. Só depois que a reintegração da Terra ao convívio cósmico, com ou sem uma invasão decretada, só depois as gerações futuras humanas é que vão saber disso com mais tranquilidade. A nossa só vai tomar os primeiros sustos desse processo, mas nós vamos ver, sim, os primeiros passos desse processo. Os orixás seriam múltiplos seres extrafísicos que foram reconhecidos e plasmados e entendidos como entidades e seres divinos, é isso? Só que os orixás é algo que ninguém na Terra ainda entende, porque os orixás não são um tipo de ser exatamente nos mesmos termos em que esses seres de plasma são. Foi uma tentativa deles de produzir um ser ainda mais especial, mas qual é o segredo que ninguém sabe? Misturado entre a genética deles e a genética humana. Tanto é que um orixá propriamente dito só pode ser assim classificado se um ser desse universo vizinho atravessou um portal, veio para cá, morreu aqui, o espírito dele sai e nasce como humano, morre como humano, aí depois disso é que esse espírito se torna um orixá. Esse processo aqui, ninguém, não há livro, ou seja, é uma coisa... Então, assim, orixás é um tipo de ser de plasma
trabalhado em certos cadinhos de um tipo de uma alquimia que passa por uma vida humana para poder absorver os protocolos que só o genoma humano tem para que aquele ser se torne um orixá. Isso não quer dizer que todos os seres hoje em dia chamados de orixás, nos núcleos de Umbanda, de Quimbanda, Candomblé, sejam de fato esse tipo de orixá ao qual estou me referindo, tá? Esses orixás aqui são os originais, os que foram desdobramentos dos 16 imolés que chegaram aqui com Orunmilá para a semeadura dos corpos de Ifá, que é uma espécie de revelação que continha os 256 caminhos profetizáveis de Orunmilá. No dia que a humanidade entendeu o que significa isso que eu estou aqui dizendo, muitos portais se abrirão no nosso entendimento. Mas até lá não há entendimento possível de ser acrescentado ao que já se pensa. Por quê? Porque a crença umbandista, a crença do candomblé, não deixam que o aprofundamento desse assunto possa ser promovido, porque talvez não assinem embaixo certos hábitos que, ao ser transplantado da África via diáspora dos iorubás para o Brasil e para Cuba, algumas práticas terminaram assumindo. Então hoje os donos da Umbanda, os donos do Candomblé, os donos da Quimbanda têm dificuldades de explicar direito o que significa a doutrina dos orixás, a doutrina de Orunmilá e dos seus babalaôs, que são estágios distintos de um mesmo processo. Muito bom, deixa eu dar a dica aqui do meu querido amigo Otávio Leal, que é o Mapa Astral. Se você quiser comprar o Mapa Astral, é um investimento incrível, tem pagamento facilitado, tem cupom do Paranormal, eu há 2 anos e meio atrás fiz, e é o melhor Mapa Astral, ele faz isso há mais de 35 anos. Se você pergunta pra mim, Guru, como eu começo nesse mundo? Faça um Mapa Astral, o Mapa Astral serve para adultos. Recentemente eu fiz também para o meu filho de 7 aninhos. Se você tem um filho, não sabe o direcionamento que você pode dar para ele, faça um Mapa Astral, que é muito legal, vai melhorar a sua vida amorosa, financeira, é incrível. Eu super recomendo o Mapa Astral do Otávio Leal da Humaniamor. E tem uma coisa maravilhosa, se você comprar o Mapa Astral agora, você vai ganhar o curso gratuito com 40 aulas do Faça Dar Certo. É incrível, então aproveite, adquira o seu Mapa Astral e leve gratuitamente o curso Faça Dar Certo online. Você faz no conforto da sua casa, humaniamor.com.br, meu querido Sherminator. Vamos lá, vou pegar algumas perguntas aqui do nosso grupo secreto, tá? Então, a primeira delas aqui, eu acho que é só uma confirmação, na verdade, é o seguinte. Então quer dizer, ela está perguntando a Carol, ela pergunta o seguinte: então quer dizer que estes seres do universo vizinho podem invadir corpos humanos já encarnados? Ou seja, a gente está falando dessa invasão da mente. Infelizmente, Carol, alguns eles podem, porém isso só acontece se esses corpos já encarnados não tiverem algum tipo de autodefesa vibratória. O que é autodefesa vibratória? Se alguém é dono da sua sensação pessoal, e eu sou, então assim, por exemplo, o Mentalma que eu criei foi um método que eu criei para mim mesmo, para que logo pela manhã, quando esse corpo acorda, eu já, através da respiração, crio a minha sensação de gestão de mim mesmo e vou para o dia reiniciando várias vezes essa sensação. À noite me cobro, fiz, tentei ser digno, blá blá blá. Ou seja, quando a sensação que um ser humano sente está ancorada em princípios e propósitos de ordem minimamente elevada ou superior, a energia que o corpo desse ser humano emana cria um campo protetor de vários metros que aí ninguém mexe com você. É impossível. Ou então alguém que vive seriamente, honestamente a sua religião, a sua fé religiosa, e ora, e é alguém que tenta manter sua vida com alguma dignidade, uma pessoa assim também ninguém consegue chegar perto. Mas infelizmente,
Muitos humanos têm sensações desencontradas ao longo do dia. Varia bastante o teor dessas sensações. Então, pessoas que não conseguem ter uma espécie de energia vibratória ao seu redor, que crie um campo protetor, infelizmente essas pessoas podem ser invadidas nesse sentido que estamos falando, mas retirando essa questão, essas pessoas já são normalmente vítimas de espíritos obsessores, brincalhões e de outras presepadas que infelizmente existem no mundo espiritual mais primitivo. Então, Carol, sim, mas não é uma questão geral. São algumas pessoas só que, infelizmente, estão sofrendo esse tipo de invasão. Ainda é um percentual muito pequeno dos humanos, mas, infelizmente, deve aumentar. Maravilha. Mais perguntas, meu querido Terminator? Vou ler agora as do Superchat. Tá? Quem mandar Superchat a gente vai ler aqui. A Miriam Arada, ela pergunta: com as tragédias que estão ocorrendo na Terra, o que esses seres do outro universo pretendem conseguir por aqui? Pode ser que eles só consigam chegar depois de uma tragédia generalizada que destrua a humanidade? Infelizmente, mas assim, esses seres eles não são maus. Eles são só proto-racionais, ou seja, eles têm como estado mental um nível de consciência, lucidez diferente dos humanos, é algo anterior. Aos nossos olhos é como se eles fossem um pouco dementados. Então esses seres, eles não se movem com a lógica que nós humanos temos, eles se movem com a lógica deles. Claro. E a lógica deles, no momento, é esse universo onde nós estamos está acabando, ou seja, Aloka é uma expressão sânscrita que significa morada. Na linguagem grega, isso é o mesmo que Geno ou Éon. Então esses seres pensam assim: eu moro aqui no Olimpo, o Olimpo está desabando, eu não tenho outra morada para ir. E não, mas estão dizendo que tudo aqui vai desabar, então só resta ir para esse universo vizinho que antes tinha portais abertos e agora não tem. Essa turma corre para cima dos lugares onde os portais antigos. Então, infelizmente, eles se movimentam nesse sentido. Em tese, se nós humanos levássemos isso a sério, nós desenvolveríamos, ou caberia à nossa condição de humanos pensantes, desenvolver uma estratégia para ajudá-los. Para, entre aspas, evitar o confronto, evitar a disputa, porque tudo que eles estão atrás é de um lugar para viver. É como se nós aqui, humanos, um belo dia, soubéssemos que isso aqui vai acabar e a gente sai em naves feito loucos aí tentando um lugar para existir. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, o assunto é dramático. As mitologias falam disso há muito tempo. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional, um material profundo,
disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.